Olá, neste vídeo vou apresentar uma ferramenta importante que os contadores podem apresentar para as empresas. Seria uma ferramenta para auxiliar na gestão. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou contador da Ferconte Assessoria Contábil. Conforme comentei no primeiro vídeo, nesses próximos vídeos vou tentar demonstrar a importância que o contador tem para uma gestão de sucesso nas empresas. Neste vídeo vou apresentar um exemplo de relatório que eu costumo demonstrar para os meus clientes nas reuniões. Esse relatório ele é importante para que o empresário possa ter uma visão da situação contábil, da posição financeira e patrimonial da empresa dele em um determinado momento. Vou mostrar então um modelo de relatório contábil que os contadores podem apresentar em reuniões para os empresários. Esse aqui seria um dos modelos que a gente usa para mostrar para os nossos clientes uma posição financeira e patrimonial da empresa deles com alguns índices de desempenho, né? Esse seria um balancete onde que demonstra num determinado mês, né, a posição contábil e financeira da empresa. Na primeira coluna demonstram saldos do início do mês, as movimentações que aconteceram no mês e no outro, e o saldo final do mês. No início do balancete, encontra-se o ativo, onde estão todos os bens e direitos da empresa, né? Como saldos de banco, clientes a receber, adiantamentos de fornecedor, e depois estoque, controle do imobilizado e, por fim, a depreciação, conforme manda a lei. Se por acaso a contabilidade ela não respeitar essas regras, num exemplo desse, da depreciação, conforme manda a lei, a contabilidade ela pode ser descaracterizada no caso de fiscalização, né? Então, é obrigado a que se cumpram essas regras básicas. Já adianto que tem algumas informações que eu tampei até para sigilo de informação, porque a gente usou um modelo de relatório de um cliente nosso. Eu alterei alguns dados de valores, mas na hora que a gente imprime do sistema, ele ainda continua aparecendo algumas informações que são de sigilo, né? Então, continuando, depois que passa a parte do ativo, vem a parte do passivo, onde que estão todas as obrigações. A gente concilia todos os meses extratos de conta corrente, aplicação. Aqui no passivo aparece, por exemplo, o empréstimo, que a gente concilia também. Os fornecedores a pagar, fornecedor por fornecedor, até que chega nos impostos. Nesses impostos também a gente acaba demonstrando para a empresa se tem algum imposto que está em atraso, como é que está o saldo a pagar. No caso, essa última coluna seria o saldo para pagar no mês seguinte, né? E aqui só lembrando uma coisa importante, nesses fornecedores a gente repassa para as empresas para que eles possam conferir, ver o que está em aberto, se realmente essa nossa posição contábil espelha a realidade. A gente já se deparou com alguns casos em reunião. Teve um caso específico que eles identificaram aqui um valor em aberto, daí me questionaram, eu disse que eu não tinha recebido o boleto pago, né? Eles foram conferir no financeiro e aconteceu que eles estavam em débito com o fornecedor deles, mas eles achavam que estava quitado. Então o fornecedor estava com uma má impressão deles, ainda não tinha negativado eles. Então eles acabaram entrando em contato e se acertaram com o fornecedor. Foi importante essa posição contábil que ajudou eles nessa conferência. Num outro caso também, até lembrando agora desse caso do fornecedor, quando a gente concilia aqui a partir dos clientes, teve uma empresa que a gente iniciou a contabilidade, ela veio de um outro escritório, e eu acabei fazendo uma conferência dos clientes, vi que tinha um saldo que vinha já de bastante tempo, e eu perguntei para eles se aquilo ali estava certo. Eles foram verificar e eles não tinham recebido, e eles não sabiam disso. Se eu não me engano, foi um valor próximo de uns 40 mil reais, alguma coisa assim. E eles entraram em contato com o cliente foi verificar, realmente não tinha pago, só que já tinha se passado quase 2 anos, e eles acabaram parcelando com esse meu cliente o pagamento, mas de qualquer forma ele veio a receber um valor que ele não esperava mais. Então o nosso serviço acabou ajudando ele nessa questão, né? Continuando aqui no passivo,
A gente tem aqui umas informações também que a gente faz de provisão de férias e 13º e, no caso aqui, o FGTS sobre férias e 13º. Para que é importante esse levantamento aqui? Uma que cumpre uma obrigação contábil, né? Outra que a gente pega o saldo e a gente repassa para a empresa. Olha, seria interessante se tivesses uma conta, um fundo de reserva, que tu pudesse deixar esse valor guardado. No caso de vir a ter uma férias, de ter 13º no final do ano ou ainda ter a rescisão dos funcionários, esse valor ele já está previsto, né? Reservado naquela conta. Então acaba sendo muito útil para não pegar a empresa de surpresa. Chega final de ano, o proprietário não ficar sem o rendimento dele para ter que bancar as despesas da empresa, se muitas vezes ainda pode acabar de acontecer de pegar um mês com baixo faturamento e prejudicar ainda mais, né? Então é interessante fazer o controle, a gente sempre indica numa conta de aplicação, deixando esse valor reservado, e a gente passa todo mês a posição de quanto que está acrescentando esse saldo, ou se teve alguma redução através de uma rescisão ou de pagamento de férias, para ele manter no saldo conforme a contabilidade. Essa seria uma das dicas já que a gente acaba passando na reunião, né? Depois continua as contas de obrigação da empresa, do passivo, e entra as contas de resultado. Esse aqui seria uma DRE, né? Só que numa posição de um mês da empresa. Aqui demonstra as vendas do mês, as vendas acumuladas do ano, os rendimentos, outras receitas, os custos, despesas com folha, despesas individuais da folha, de outras despesas com publicidade, viagem, despesas gerais. Aqui a gente acaba levantando na reunião despesas que estão com saldo alto, que está parecendo estranho, e a gente pede que eles confiram, ver se tem alguma forma de baixar. A gente cita algumas dicas importantes para a conferência, fornece outros relatórios quando precisa ser conferido mais a fundo algum caso. Então é bem importante que o empresário ele se mantenha informado, se atualizado através desses relatórios, né? A conversa com o contador, muitas vezes ela traz informações que o empresário ele não teria condições de chegar sozinha, né? Então é um apoio muito importante. E por fim, acabando as contas de resultado aqui, com outras despesas, taxas, que também a gente explica detalhadamente na reunião. E para facilitar a apresentação para os clientes, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de entender o balancete, a gente sempre explica que o balancete, conforme o passar das reuniões, eles vão entendendo um pouco mais, né? É um relatório contábil, tem essa certa dificuldade para entender, mas com o passar do tempo vai criando um pouco mais de facilidade. Aí então, através desses gráficos, facilita um pouco o entendimento dos clientes. Aqui a gente demonstra alguns índices de desempenho, faturamento nos últimos 12 meses, um cálculo comparando com semestres anteriores para ver se melhorou a rentabilidade ou não da empresa. Depois, algumas outras contas que a empresa opta por fazer o controle, né? Como ficou as despesas nos últimos 12, lucro ou prejuízo, saldos de banco, provisões trabalhistas, os tributos sobre o faturamento, né, que daí conforme maior o faturamento, maior a carga tributária, controle de imobilizado, estoque, saldo de caixa. E aqui a gente ainda trouxe mais alguns índices de desempenho da empresa, informações de tributos, e para dar um complemento a mais na reunião. Aqui também mais algumas outras informações. E por fim, para clientes que participam de licitação, a gente tem aqui ainda alguns índices demonstrando a parte de liquidez, rentabilidade. Isso aqui, para quem não participa de licitação, também é importante para poder ter uma noção de uma análise bancária. Se em algum momento ela precisar de um crédito e pegar um banco que faz uma análise mais profunda, ela vai acabar já tendo uma noção de como que vai ser feita essa análise, se a empresa tem uma posição financeira boa para obter aquele crédito caso venha precisar, né? Então, esse é um modelo de relatório, a gente tem alguns outros modelos e conforme o cliente, a necessidade, a gente apresenta e tenta manter eles sempre informados.
Lembrando ainda, né, esse relatório aqui ele foi feito em cima de uma movimentação de um cliente nosso, mas com os valores alterados, e a gente até mudou aqui um pouco o nome da empresa para acabar não referenciando qual que é o cliente. Então esse seria um exemplo que a contabilidade pode estar oferecendo para as empresas para tentar botar um serviço com mais qualidade, ser parceira do empresário para que ele possa crescer cada vez mais, e cada um fazendo o seu papel, todos crescem juntos, né? Então, conforme vocês puderam ver nos relatórios apresentados, esses relatórios eles são muito importantes para a gestão da empresa. Com eles é possível saber se a empresa está dando lucro, se ela está tendo prejuízo, tu consegue saber se a margem de lucro que está apresentando no levantamento contábil é a margem esperada. É possível também ver as principais despesas através de uma posição do balancete num determinado mês da reunião, ou através de relatórios também que mostram o desempenho do faturamento ou da despesa num período de, por exemplo, 12 meses, né? Com esses relatórios, a empresa ela acaba tendo uma visão melhor da realidade da sua empresa e acaba servindo como uma ferramenta muito importante na gestão. Muitos empresários às vezes não têm ciência de como que está a sua posição contábil e contabilmente vem apresentando prejuízo. Qual que é assim, um dos problemas que isso pode acarretar para a empresa? Digamos que num determinado momento a empresa ela precisa de um aporte financeiro através de um banco por necessidade de ampliação ou às vezes até por oportunidade. De repente, vamos citar um exemplo, aparece um terreno que o empresário sempre sonhou em comprar, que aquele terreno talvez traga uma possibilidade de crescimento fora do normal para a empresa, através de planejamento, foi obtido essa ideia, e o empresário vai até um banco para tentar obter o crédito para comprar aquele terreno, para futuramente construir a sua empresa em cima. Só que quando chega no banco, o gerente ele pede os relatórios contábeis, balancete, demonstrações de faturamento, entre outros, e para fazer a análise, né, ver se a empresa tem condições financeiras de pagar essa dívida, e quais as garantias também que ela daria. E naquele momento o empresário, sem conhecer os relatórios, pede para o seu contador, o contador envia e o gerente vem com a resposta de que foi negado o empréstimo. Por que foi negado? Muitas vezes porque a empresa ela não está tendo lucro na contabilidade, pelo menos não está demonstrando o lucro, e o banco ele não vê credibilidade nenhuma em fornecer um empréstimo para essa empresa. O que acontece? Naquele momento, a oportunidade que seria talvez o futuro da empresa é perdida por um desconhecimento contábil, uma falta de proximidade com o seu contador, para ter uma noção de como que está a sua empresa. A partir do momento que o empresário ele tem mais contato com o seu contador, ele começa a evitar esses problemas, ele começa a ter ciência de como que está a sua empresa. Isso é de extrema importância. Só teria uma observação a ser feita, né? Que no caso desses relatórios, tem empresas que acabam necessitando uma apresentação mensal, tem empresas que necessitam de uma apresentação trimestral, semestral, ou pelo menos que a contabilidade apresente uma vez por ano. Só que é muito importante que o empresário encaminhe todos os documentos que refletem a movimentação da empresa no determinado mês, que encaminhe isso mensalmente até a data que é combinado com cada contabilidade, né? Porque o atraso nessas documentações vai implicar no período que se vai ser possível fazer essas reuniões. A partir do momento que o empresário não manda a documentação no prazo certo, que fica faltando documento, impossibilita a contabilidade de estar fazendo essas reuniões, porque em alguns casos acaba acumulando serviço e depois também é difícil que se coloque em dia, né? Uma outra coisa, para que os relatórios possam ter credibilidade, para que aquela posição ela sirva para a gestão, é importante que o empresário não misture documentos nem gastos, né?
pessoais com os da empresa e que toda a despesa que ocorra na empresa esteja documentada, bem como o faturamento, né? Que todo o faturamento da empresa tenha-se as suas notas emitidas, que é o princípio básico, né, de se ter uma empresa hoje. Ou seja, né, não poderia sonegar. E a partir do momento que existe uma sonegação, perde-se a credibilidade naqueles relatórios, né? Então, para quem ainda não segue nosso canal no YouTube, Facebook e Instagram, convido a estar seguindo para acompanhar as notícias e os vídeos que vamos postar. São dicas importantes para empresários e pessoas físicas em geral. Sempre que tiver alguma novidade, alguma alteração em legislação, coisa que seja importante para você, iremos postar ou nas nossas páginas de Facebook, Instagram, ou faremos ainda um vídeo explicando melhor. Até o próximo vídeo então.